Seja bem-vindo ao Direitologia, o canal onde o crime acontece. E dando continuidade aos nossos estudos sobre a parte geral do Código Penal, chegamos ao artigo 16, que vai tratar sobre o arrependimento posterior, dando continuidade ao que a gente já vinha estudando sobre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz previstos lá no artigo 15. Então, para começar, vamos lá ver o que o artigo 16 nos diz. Arrependimento posterior. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Então, para começar, esse artigo ele só será aplicado nos crimes em que não haja violência à pessoa ou grave ameaça. Ou seja, violência ao objeto não tem problema, pode ser aplicado. Por exemplo, eu vou lá e quebro o vidro de um carro para furtar uma bolsa que está lá no banco do passageiro. Quebrei o vidro, teve uma violência contra um objeto, mas não teve contra a pessoa. Então, se eu restituir ou reparar o dano, não tem problema, será aplicado o artigo 16. E olha que interessante, a ameaça deve ser grave também, não basta uma ameaça que a pessoa dê risada. Então tem que ser grave ameaça e violência à pessoa. Outra coisa interessante, o dano deve ser reparado ou a coisa restituída. Lembrem da sigla aí, eu vou até anotar aqui, lembrem da sigla 3Rs. 3Rs. Por quê? Primeiro R aqui, deve ser restituída a coisa, restaurado o dano e antes do recebimento da denúncia. Isso é importantíssimo, então decore essa sigla dos 3Rs aí que você vai entender no decorrer aqui da explicação. E da mesma forma como nos artigos anteriores, isso aqui, esse arrependimento, ele deve ser voluntário do agente. Voluntário não significa ser espontâneo. Ele pode ter sido constrangido a voluntariamente reparar o dano ou restituir a coisa. Não tem problema. O importante é que ele esteja fazendo isso aí. E é importante também a gente pensar que não precisa ser pessoalmente. É voluntariamente, mas não pessoalmente. Por exemplo, o cara furtou lá uma casa, sofreu um acidente no meio do caminho, está internado no hospital, e aí ele pede lá pro seu cunhado: cunhado, passa aí em casa e pega lá a televisão que eu acabei de furtar ali e devolve lá para mim, por favor. Então, sem problema nenhum, será aplicado esse artigo 16. Agora vejam que interessante, você que já deve ter decorado isso aqui, o nosso famoso iter criminis, que a gente já falou diversas vezes aqui. Então você tem aquele exemplinho para a gente ficar mais fácil de entender. Você tem a cogitação, você pensa em praticar determinado crime. Se não meteu a mão na massa, não é nada. Fato atípico, não é condenado, nada. Então você tem aqui a cogitação. Aí você tem a preparação. Então você se prepara para cometer determinado crime. Alguns crimes aqui nessa parte de preparação já podem ser considerados crimes autônomos. Por exemplo, eu quero matar alguém e eu adquiro uma arma ilegal e estou andando na rua com ela. Eu estou na preparação, estou com a arma ilegal. Se eu for surpreendido pela polícia, eu vou responder por porte ilegal de arma de fogo, mesmo estando na fase de preparação do crime lá posterior. Então, estou aqui na preparação. Aí, eu entro na execução. Só que aqui a gente vai fazer uma diferenciação para facilitar o entendimento. Aqui é o início da execução. O início. Comecei aqui a executar. Aí a execução vem. Aqui eu tenho ainda a execução, mas aqui eu tenho o término da execução. Aqui um pouquinho mais para frente nós temos a consumação. Depois, lá na frente, nós temos o exaurimento, que não serve para nada, é só o proveito do crime, mas porque a gente está falando aqui não vai interessar. E depois, aqui nós temos aqui o
recebimento da denúncia ou queixa. Lembrando que a queixa ela é a denúncia em ações penais privadas. Facilita o entendimento aí. E depois, ali para frente, a gente vai até a condenação. O que é importante a gente falar aqui? Vamos fazer uma pequena diferenciação aqui. Então, estou no início da execução. Início da execução, a gente vem aqui até o recebimento da denúncia ou queixa. Beleza? O que é importante a gente perceber aqui? Do início da execução até o término da execução, aqui ó, nós temos a figura da desistência voluntária. Primeira figura lá do artigo 15. Terminou a execução até a consumação, não chegou a consumar, nós estamos frente ao arrependimento eficaz. Arrependimento eficaz. Agora, consumou e está indo ali antes do recebimento da denúncia ou queixa, aqui nós teremos a figura do arrependimento posterior. Beleza? Agora, se a pessoa restituir o dano, ou reparar o dano, ou restituir a coisa, depois do recebimento da denúncia ou queixa, aí nós teremos uma atenuante prevista no artigo 66, inciso 3, a linha B do Código Penal. É uma atenuante, beleza? Isso passando lá da denúncia. Mas para não confundir, eu vou até apagar aqui. Espero que você tenha decorado aí. Então vamos lá. Vejam que interessante um exemplo. Eu quero furtar determinada casa. Eu penso em furtar lá. Mas aí eu pego... me arrependo. Não vou furtar coisa nenhuma não. Já era, não é nada, fato atípico. Eu estou na fase da cogitação. Agora eu quero furtar a casa lá, eu adquiro um pé de cabra. Já estou na parte de preparação. Até então, não é nada. Aí eu vou lá e pulo o muro da casa. Pulo o muro para poder furtá-la. Então, iniciei a execução. O que acontece? Estou lá, pulei dentro da casa lá. Aí eu falo assim, putz, quer saber? Bateu a consciência, um peso de consciência. Eu não vou levar nada não. Eu pego e pulo de novo e vou embora. Pulo de volta, pulo para a rua, saio fora, não furto nada. O que vai acontecer nessa situação? Eu estou perante a desistência voluntária, certo? Iniciou a execução, eu iniciei a execução, mas não terminei a execução. Eu tinha a possibilidade de continuar, mas não quis. Então, desistência voluntária. Eu vou responder apenas pelos atos já praticados, nesse caso, pela invasão de domicílio. Beleza? Tranquilo. Aí eu vou lá, entrei na casa, usei meu pé de cabra para arrombar a porta, já separo, começo a separar as coisas, separo a televisão, separo alguma coisa ali, boto ali num carrinho de mão. Na hora que eu tô saindo da casa ali, tem um cachorrão lá preso, lá, amarrado, um pitbull. Começa a vir na minha direção, correndo a milhão. O que eu faço? Eu largo as coisas lá, saio fora, pulo o muro e vazo. Nessa situação, eu desisti por circunstâncias alheias à minha vontade. Eu queria levar os materiais embora, mas não levei. Por circunstâncias alheias à minha vontade. O que vai acontecer? Eu vou responder pelo furto, nesse caso aí, furto, tentado. Tentado por quê? Porque ele não se consumou por circunstâncias alheias à minha vontade. Mas vamos supor, nesse mesmo exemplo, estou saindo, não tem cachorro nenhum ali. Então, não tem nada que me impeça. Já estou levando tudo embora. Estou aqui no início da execução. Aí terminei a execução, chego lá fora, ponho os materiais num caminhão que eu tenho lá. Vou lá, dou uma volta no quarteirão. Aí eu penso assim, putz, é melhor eu devolver, né? Melhor eu devolver. Aí eu volto para casa e devolvo. O que vai acontecer nessa situação? Acabou não consumando o crime, eu não tive a posse mansa dos materiais, eu acabei de sair ali, só dei a volta e devolvi. Estou usando o exemplo do furto para facilitar o entendimento. Tinha alguns exemplos que facilitariam mais nesse caso, mas né, só para clarear aí. Fui lá, dei uma volta no quarteirão, devolvi. Eu estava no término da execução, já tinha terminado de executar, mas ainda não tinha consumado, então eu vou estar perante a figura do arrependimento eficaz. Mesma coisa, só vou responder pelos atos já praticados. No caso aí, invasão de domicílio, dano, se eu quebrei alguma coisa,
e assim por diante. Agora, peguei as coisas lá, botei no caminhão, fui embora, fui para minha casa, passei uma semana lá. Aí descobriram que era eu, instaurou o inquérito, descobriu que era eu, estava sendo investigado, ou independente de descobrir se era eu ou não, estava rolando o inquérito chegou na mão do Ministério Público, o Ministério Público viu que tinha elementos ali, tal, ofereceu a denúncia. Oferecer a denúncia não é recebimento de denúncia, não confunda uma coisa com a outra. Então o Ministério Público ofereceu lá para o juiz, lá falou, ó, aqui tem elementos, tá, ofereço a denúncia. O juiz ainda não recebeu essa denúncia, o que eu faço? Pego esses materiais, vou lá e devolvo. Nesse caso, aí sim eu vou estar perante a figura do arrependimento posterior. Qual que é o resultado? Qual a consequência disso, na verdade? Eu vou ter uma diminuição da pena de 1 a 2/3 da pena. Ou seja, o crime já consumou, eu vou responder pelo furto, só que eu vou ter uma diminuição na pena. Diminuição é esta aqui. Quanto mais perto aqui da consumação tiver, mais vai diminuir. Quanto mais perto lá do recebimento da denúncia, menos vai diminuir. E também é avaliado a voluntariedade da pessoa. Se realmente eu quero devolver porque eu tive um arrependimento, ou se eu quero devolver porque eu sei que eu vou ser beneficiado. Isso que o juiz vai avaliar aí na hora de diminuir a pena de 1/3 a 2/3. E aqui a gente já vê a natureza jurídica dessa figura do artigo 16. A natureza jurídica é uma causa geral de diminuição de pena. Beleza? Então até aí estamos indo muito bem, obrigado. Agora, o juiz recebeu a denúncia ou a queixa, mandou citar, o processo está rolando, tal. Aí o que o bonitão faz? Fica com medo, vai lá e devolve o material. Devolveu depois do recebimento da denúncia ou queixa, aí ele vai ter aquela diminuição que eu já tinha falado, prevista lá no artigo 65, inciso 3, a linha B do Código Penal. Beleza? Então, aquele panorama geral e agora algumas curiosidades a respeito dessa figurinha aqui. Como eu já tinha até antecipado anteriormente, não importa se a polícia já descobriu quem é o autor do fato ou não, se foi eu o autor ou não. Não importa. Teve a devolução, a reparação do dano ou a restituição da coisa, vou estar amparado pelo artigo 16. Outra curiosidade, coisa apreendida pela polícia comigo não se configura ato voluntário de devolução. Então, acabei de furtar, tô saindo da casa, a viatura me pega lá com a televisão no carrinho de mão. Esse objeto vai ser apreendido, mas não fui eu que devolvi. Não adianta eu querer chegar lá e falar que eu devolvi o bem para ter uma diminuição, porque não vai ter. Mesma coisa se eu furtei uma bolsa de alguém, vou lá, devolvo essa bolsa para a pessoa vai lá e mesmo assim registra a ocorrência, já com a bolsa dela com ela, aí sim eu devolvi. Aí voluntariamente eu devolvi esse bem, mesmo ele tendo sido apreendido pela delegacia, se for o caso, para fazer alguma perícia ou algo do gênero. Mas nesse caso eu vou ser beneficiado sim pelo artigo 16. Cuidado com dois crimes aí. Apropriação indébita previdenciária, previsto no artigo 168-A do Código Penal, que tem regra própria, e também com peculato culposo, previsto lá no artigo 312, parágrafo 2º, e no parágrafo 3º tem uma regra própria que a gente vai falar quando chegar na situação lá. Mas cuidado com esses dois crimes, que eles têm regra própria. E para fechar o balão, tomem muito cuidado com a Lei 9.099, porque a Lei 9.099, principalmente lá no seu artigo 74, que vai trazer a transação civil, ali é muito melhor, o benefício é muito melhor do que o artigo 16. Por quê? Se autor e vítima fizerem um acordo em determinados crimes, aí vai haver a extinção da punibilidade, nem processo vai acontecer. E lá tem um detalhe, não importa se teve ameaça ou violência. Ou seja, se eu vou lá e dou um tapa na cara do meu desafeto, vias de fato, por exemplo, teve violência. Aí vai lá para a Lei dos Juizados Especiais Criminais, Lei 9.099. Vai ter uma audiência preliminar, vou eu lá, o autor e a vítima, ele no caso, chego lá, ele fala assim, ó, R$600 para eu ficar feliz aqui. Eu aceito, vou lá, pago 600 conto, já era, extingue a punibilidade do agente e ele não vai responder o processo, isso aí não vai nem aparecer na ficha, antecedente criminal, nem nada. E veja que teve violência. Outro exemplo de ameaça também, artigo 147 do Código Penal. É crime de menor potencial ofensivo também, a pena não ultrapassa 2 anos. Então eu ameacei alguém, vou lá para o juizado, mesma coisa, aceitei fazer o acordo, também
vou ser beneficiado pela extinção da punibilidade, não vai se aplicar o artigo 16. Então tome muito cuidado com crimes de menor potencial ofensivo, principalmente porque aqui a gente falou do recebimento da denúncia ou queixa. Queixa, ela é oferecida, queixa-crime, em ações penais privadas. E isso confunde muito, porque geralmente são crimes cuja pena não ultrapassa 2 anos e acaba configurando um crime de menor potencial ofensivo. Então tome muito cuidado, porque isso aí pode ser pedido em concursos, em provas aí, para tentar te engabelar aí, beleza? Eu não lembro se eu já falei durante o vídeo ou não, mas crimes culposos é cabível também aí a figura do artigo 16 em crimes culposos, não tem problema nenhum, e eu acredito que deu para abarcar a maioria das situações aí. É lógico que a gente sempre tem uma peculiaridade aqui ou outra, aqui ou ali, mas eu acho que já deu para abranger legal, beleza? Se ficou alguma coisa faltando, por gentileza, mande aí na descrição. Espero que vocês tenham entendido essas três figuras aí, a desistência voluntária, o arrependimento eficaz e o arrependimento posterior. Qualquer dúvida, mande na descrição. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você não assistiu os últimos vídeos, assista-os clicando aqui do lado, só clicar e já vai lá direto. Beleza? Forte abraço e até a próxima.